ia citar um caso aqui, até ver se vocês têm outras referências, porque eu gosto muito dessas histórias que não são, né, que elas são muito boas no nicho, porque eu fico com a satisfação de que, assim, cara, eu sei que aquele cara tá sendo muito bem atendido. Porque se você faz parte de um nicho, que você tem um gosto muito específico, e tem lá aquela solução só pra você, você fala assim, cara, você sai de lá se sentindo especial, assim, né? E uma que eu vi há pouco tempo lá na lojinha de aplicativos do Reino Unido, lá de Open Finance, é uma empresa que trabalha com uma proposta de valor que é o seguinte: eu vou te ajudar a comprar o seu primeiro imóvel. Não é o segundo, não é o terceiro. Eu vou te ajudar a melhorar seu hábito financeiro para comprar o primeiro imóvel. E aí ela pega lá com dados de Open Finance, etc., formas de ajudar a pessoa ali a economizar, fazer o budget, fazer o planejamento financeiro e a navegar dentro dos trâmites legais. Assim, olha, tem um incentivo do governo aqui, tem esse outro, você pode pegar o financiamento da Caixa, aí você faz assim, faz assado, e assim você vai conseguir comprar a casa que você sonha, etc. É um business nichado, assim. Não sei qual que é o tamanho dele ou não, etc. Pode ser que ele faça parte de um business maior e tudo mais. Mas, cara, com proposta de valor, eu falei, cara, animal, assim, animal. E aí eu vi que, pra ele fazer isso, se bobear, ele é um correspondente bancário, porque ele ganha comissão no financiamento imobiliário. Ele trabalha com dados e, se bobear, a equipe não deve ter 5 pessoas que tá cuidando daquele aplicativo de nicho ali, que tá gerando um valor absurdo pra quem corre ali, sabe? E aí eu fico pensando assim, cara, que outras soluções que a gente ainda não tá vendo que podem acontecer, porque realmente, vamos dizer assim, essa solução não vai vir do bancão S1. Não vai, acho que é muito pequeno para ele olhar assim. Talvez não hoje, talvez daqui para frente isso mude. Mas eu não sei, assim, que outras coisas interessantes que talvez vocês tenham chamado a atenção, que vocês tenham visto, que realmente eu tô dedicando um tempo a ficar caçando isso, que dá uma certa... dá um ânimo, assim, fazer, cara, que legal esse negócio que estão fazendo, estamos saindo só do PFM, etc. Enfim, tá abrindo a cabeça para outras soluções, assim, também. Eu gosto de falar que eu montei uma soluçãozinha, que eu não vou contar qual que é, porque eu vou tentar operacionalizar ela, mas é que hoje no Brasil, por exemplo, não existe a Garmin Pay, né, que é o pagamento via o relógio da Garmin. E basicamente todo mundo que anda de bike tem um Garmin. Só que se você vai para um lugar muito distante, você não tem como pagar nada se você está só com o seu relógio. Por mais que você esteja só com o relógio. Na Europa você consegue, nos Estados Unidos você consegue aproximar igual funciona no Apple Watch. Só que não tem no Brasil esse arranjo. E aí, eu tive uma mini ideia lá. O cara, em vez de descansar no final de semana... Né? Não, então, eu falei assim, como que daria para fazer isso? Aí pensei, dá para fazer assim. Então, cara, assim, essa, por exemplo, é uma solução que 5 pessoas que fazem, e isso vai facilitar a vida de uma galera, porque que eu, pelo menos, tenho essa dor. Se eu vou pedalar, por exemplo, a gente vai fazer Romeiros aqui em São Paulo, que você vai um pouco para dentro você tem que ficar carregando o seu celular com você, às vezes você não quer carregar o celular. Você pode até carregar por uma questão de segurança, mas, aí você tem que colocar cartão. Sei lá, você poderia ter uma forma enrolado, assim. né? Enfim. É enrolado, então. E eu acho que é esse tipo de coisa, assim, que dá. E tem mais 1 milhão aí que dá pra botar no meio. A falta de fricção, né? É uma coisa muito importante. Tem algum outro nicho diferente, Marcelo, que vocês acabam atendendo lá? Algum mais curioso, não sei. Que te impressionou? Porque eu fico pensando assim, quais são os tipos de clientes? Eu sei que são vários, mas assim, de quem até quem a Cellcoin tá atendendo hoje, assim? Assim, quem que vai lá pra pegar os dutos e falar assim, cara, tem uma ideia louca aqui, vou construir um negócio aqui e tal. Então, a gente tem talvez alguns grupos ou clusters de clientes. A gente tem os clientes regulados, grandes, que eles buscam principalmente adicionar serviços e, ao mesmo tempo, também uma agenda de conexões regulatórias, né? Por exemplo, a gente tem boa parte dos clientes da Finansec também usavam a Cellcoin para adicionar serviços e, ao mesmo tempo, ele usa uma camada regulatória do Open Bank para se conectar ao ambiente, né? Acho que é um tipo de cliente. A gente está falando de
quase todos os bancos médios, bancos digitais acabam tendo algum tipo de conexão com a gente. A gente tem empresas e fintechs que criam, às vezes, experiências do zero, né, ancoradas no nosso core bank, na nossa plataforma. A gente tem nossas APIs de Pix, de cobrança, elas estão integradas a mais de 70 RPs, por exemplo. Então, a gente tem empresas que estão usando... ao invés de usar um banco tradicional, né, para fazer automatizar pagamentos, cobranças... Já pode virar tudo cliente também aí, puxar o dado... eles usam, tem gente já usando Open Banking, APIs de DDA, então ele usa tudo num lugar só, né? A gente tem também muitas empresas não financeiras que querem, às vezes a gente fez uma segunda aquisição no espaço de crédito, então tem desde clínicas financiando pacientes para fazer procedimentos. Você falou de um caso, tem um outro caso parecido que eu lembrei de uma empresa que está focada em pegar pessoas que têm empréstimos, um crédito pessoal e transformar em consignado, né? Ele se especializou, Caraca. Né? Consulta, Open Banking, outras consultas e já faz todo o processo ali de bancarização e conhece todo o trâmite também de documentação para fazer isso. E é um super nicho, né? Às vezes o usuário tem um crédito pessoal, é difícil, né? Você quer parar para migrar para o consignado, o cara aperta um botão e ele tem que ver um benefício claro. Ele fala assim, cara, beleza, isso aqui vai melhorar tanto para mim. Exatamente. Então, assim, a gente tem realmente muitos clientes de diferentes, tem escolas também fazendo soluções de cobrança ou até de ecossistemas fechados de conta, né? Que esse de escola também deu um boom aí com também Isaacs, etc. Exatamente. Então, alguns desses são clientes nossos. Então, a gente tem um pouco de tudo. Tem empresas de revendedoras, de MEIs que acabam usando nossas soluções também. Então, tem um amplo bem grande. É um pouco do desafio que eu comentei. Tem muita gente usando, mas assim... poderia ter mais, né? Se a gente, conforme a gente vai achando novos segmentos, às vezes a gente recebe uma prospecção de um cliente de um segmento que não tem nada. A gente, meu Deus, por que a gente não está... nosso time comercial não está atacando esse segmento e a gente fica meio desesperado, mas é um problema bom. Eu acho que a gente tem produto para chegar em mais lugares e a gente acredita que realmente talvez a próxima instituição, o próximo Itaú, o Bradesco, vai ser uma instituição 100% focada em fornecer infraestrutura para que todo mundo possa consumir serviços financeiros de uma forma diferente ou criar a sua própria experiência financeira. Então, legal. A gente essa visão é bem interessante. A gente quer ser esse player, enfim, dado que uma empresa, por exemplo, ela não vai mais entrar no Internet Banking para fazer um KNAB ali, ele vai embedar em algum lugar no RP dele, e ele vai precisar de um player que seja 100% neutro, que tenha o full package de todas as... com todo o Lego, né? Que seja confiável, que tenha escala, que tenha também balanço para poder suportar essa operação. Então, a gente quer ser esse próximo instituição focada em prover essa infraestrutura.